Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público da Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, fazer perguntas à professora Tatiana Biranger sobre a integração na América do Sul. Tenho uma dúvida, né, sobre o impacto que a gente vai ter agora, ou começou a ter, com um político de carreira na chancelaria do Palácio Itamaraty, que é o José Serra. Quais os nossos impactos nas relações internacionais, né, de a gente não ter uma pessoa vinculada à área de relações internacionais como ministro da casa? Acho que o principal impacto disso, né, o que fica muito visível é, primeiro, a importância da política externa. Ou seja, a política externa é aquela primeira que vai ser anunciada como uma mudança, né? Isso indica ao quem este golpe serve, né? Qual é o objetivo, o que precisa realinhar do ponto de vista da política externa brasileira. Então, acho que esse é o primeiro indício. Então, o golpe está colocado no realinhamento, na subordinação do Estado brasileiro aos Estados Unidos e à União Europeia e às grandes potências. Essa subordinação, claro, ela não vem diretamente já com a possibilidade de concretização de acordos. Como eu disse anteriormente, o acordo da União Europeia, né, ainda espera uma contraproposta, mas ela vai abrir, né, bastante portas importantes de investimentos e de privatizações para as empresas norte-americanas e europeias. E ela já vai conduzindo a mudanças do papel do Brasil na própria Organização das Nações Unidas e em muitas outras esferas, e declarações que tentam afastar o Estado brasileiro dos Estados latino-americanos. Acho que esse é o principal impacto, o enfraquecimento do processo de integração regional. E uma outra contrapartida, acho que mostra, né, como você pode ter um fortalecimento do próprio PSDB e da candidatura Serra, né, ou dessa figura política ainda no cenário do processo eleitoral de 2018 ou até antes disso, né? Acho que já fica indicado um pouco também qual é a parte do jogo político que está colocada nessa escolha e na visibilidade que tenta se dar a essa área e a essa figura. Eu queria tirar uma dúvida com o Serra como ministro, como ficam as relações exteriores, principalmente na questão dos BRICS, porque nos últimos anos a gente já tem visto que os Estados Unidos fez o acordo transpacífico, que envolve já a Índia, a China, e então a gente vê que ele está havendo uma reação à formação desse bloco, e eu queria saber como fica essa situação agora que houve a mudança da postura do governo em relação a esse tipo de política sul-sul. Claramente, a política externa atual, ao colocar o Brasil mais próximo e mais subordinado aos Estados Unidos e à União Europeia, tem uma tendência, sim, de enfraquecer a relação com os BRICS. Mas, primeiro, enfraquece porque vai colocar, né, a política externa em outros rumos, e, segundo, porque não vai manter essas relações no nível de profundidade, de compromisso político em que elas eram colocadas. Mas, como existem muitos acordos, ou já existe um comércio internacional importante, acredito que não serão relações rompidas, vão ser relações que vão permanecer, que vão continuar. O que vai alterar é a intensidade ou o perfil dessas integrações e aquilo que o BRICS poderia ou não virar do ponto de vista geopolítico, né? O Banco dos BRICS está sendo concluída a sua instalação, já vem demonstrando alguns frutos. O grande limite ainda dos BRICS, e que parece que agora encontra mais dificuldade ainda de avançar, é o próprio arranjo de concertação, né, que poderia, ele sim, ser um novo impulso às crises econômicas internacionais, aos países que passam por crises. Então, acho que, desse ponto de vista, já havia um limite, esse limite ainda passa a se aprofundar quando você não tem um Brasil alinhado, né? E quando já houve um desalinhamento também de outros estados, né? Há uma mudança política importante recente na África do Sul e na Índia.
Então, o BRICS ele vai passar por algo que a América do Sul também está passando, por mudanças de governos que enfraquecem também essa iniciativa. Mas, como ela já tem um compromisso, que é o compromisso do banco, e que ele já, né, vem sendo implementado, acredito que ele continue, mas sem o aspecto geopolítico que poderia, de fato, alterar, né, a posição não só do Estado brasileiro, mas do conjunto dos estados que fazem parte do BRICS. A aula foi muito importante. A mídia alternativa mais importante ainda, porque ela vai contrapor o que a gente tem, né, desde a nossa infância. Então ela contrapõe as ideias que a gente já nasce com elas. Então faz a gente refletir, faz a gente pensar. É uma oportunidade, né, e novamente uma alternativa para a gente expandir o nosso conhecimento.